Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e acompanhar também o nosso trabalho nas redes sociais. Gente, o que mais falam por aí é sobre as canetinhas do emagrecimento. Tem a Mounjaro, tem o Ozempic, e aí algumas pessoas, às vezes, para buscar perder peso mais rápido, procura mecanismos mais fáceis, mas são perigosos. E hoje nós vamos falar disso aqui com a médica Elisângela Oliveira. Ela é pós-graduada em endocrinologia. Quase não saiu, doutora Elisângela. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É perigoso, o pessoal está usando essas canetinhas aí de forma desregrada. Como que vocês dessa área estão assistindo esse boom de emagrecimento? Então, hoje, quando a gente se fala em emagrecimento, a primeira coisa que as pessoas procuram no consultório é o emagrecimento rápido, né? Imagina, a pessoa ganha peso com 2, 3, 4 anos e o propósito é perder peso em 1 mês, 2 meses, né? E quando isso não é bem administrado, com certeza se torna perigoso. Primeiro ponto que é perigoso, nós temos que saber se tem indicação clínica, se tem algumas das medicações, inclusive, tem contraindicações de uso, pessoas que não podem tomar, não é qualquer pessoa que pode tomar. E quando você vai e toma essas medicações sem controle, sem indicação, você pode sim entrar num quadro de desnutrição, desidratação. Meu Deus. É muito perigoso. E assim, quando a gente vê, as pessoas vêm no consultório e falam, eu quero eu quero emagrecer, estou sobrepeso, quero emagrecer rápido, eu quero tomar uma medicação. Primeira coisa, eles não querem que esse acompanhamento, fazer exames, sabe? Eu tenho a minha conduta, então eu não passo a medicação sem antes saber se a pessoa tem uma indicação, né? Tem que ser investigado, tem que ser feito de um padrão, um protocolo personalizado. O que é bom para um não é bom para o outro, a dose é diferente, então isso tudo tem que ser bem acompanhado. Ô doutora, está aqui na tela, nós conseguimos essa imagem das canetinhas. Eu falei para a senhora antes de gravar, que eu conheço, assim, que todo mundo fala, é a Ozempic e a Mounjaro, né? Que todo mundo está falando. Como que surgiu esses procedimentos? Porque não é para emagrecer, é para diabetes, não é? Isso. Todas essas canetinhas, elas são com indicação, ao incluso, né? Que ainda não chegou no Brasil. Mas, assim, todas elas têm indicação clínica para diabetes. Né? Para paciente que tenha diabetes mais resistente, às vezes tem paciente que nós atendemos no consultório que usa 2, 3 tipos de medicação via oral e ainda tem um quadro de hiperglicemia não controlado. Então você tem uma opção de você fazer uma medicação mais eficaz, né? Que claro, tem um valor também mais acentuado e um público que você pode estar fazendo essa administração das medicações. Victoza, Saxenda e Ozempic, elas são direcionamente relacionadas para diabetes. O que nós usamos muito em consultório agregado, né, para a obesidade é o Engolve e a Mounjaro. A Mounjaro, é claro, veio agora, né? Nós costumamos dizer que essas medicações elas têm um efeito off-label. Off-label por acaso, ela faz emagrecer. Não é direcionada para o emagrecimento. A Anvisa liberou para tratamento de obesidade a Engolve, né? E hoje a Mounjaro, mas as outras são todas para diabetes. Agora, o que acontece? Muitos pacientes usam as medicações e tem um efeito para perda de peso. Inclusive, eu faço isso. Só que direcionalmente é para diabetes. E tem muita gente também que usa, por exemplo, o Ozempic, tem até umas piadas, né? O pessoal fala que a pessoa tá com cabeça de Ozempic, né? Porque fica com o rosto mais destacado e o corpo mais fino. Mas como que é esse processo? Por que acontece isso? É porque é o seguinte, quando a pessoa perde peso, ela acaba perdendo também massa muscular, massa boa, né? Então ela tem um desacordo com o corpo. Quando você perde peso, eu falo assim, num programa de emagrecimento, não é só perder peso. Você tem que perder gordura visceral e ganhar massa.
massa magra, hipertrofiar, fazer uma boa reeducação. Não é só perder peso. Então, as pessoas que usam essas medicações sem uma indicação, o que acontece? Ela fica com um aspecto de doente. Eu já peguei em pronto atendimento pessoas que vão porque usar o Ozempic de uma maneira descontrolada, sem acompanhamento, ou às vezes até com acompanhamento, e chega vomitando, sabe, com tontura, e até chega ao ponto de ter um quadro de síncope, que desmaia em casa. Quadro de quê? Síncope, desmaia em casa, porque está fraco, não come. E não é parar de comer, é você comer de uma forma com reeducação, você ter uma reeducação alimentar, você fazer exercício físico. Eu falo para as pessoas, vamos perder peso, mas de uma forma de reeducação, orientação certa e também você comer de uma maneira correta. Você fazendo isso, você perde peso assim com 3 meses, mas você não ganha ele novamente, porque não é perder. A gente tem que falar que ele tem que eliminar o peso, não ganhar ele novamente e manter. Então tem que ter um acompanhamento. Não tem como você pegar uma receita de bolo e passar para todo mundo. Cada pessoa é individual, cada pessoa é uma forma de tratar. Eu não passo nenhuma das medicações para os pacientes que me procuram assim, chegou no consultório, eu já prescrevo. Não. Eu solicito exame, eu faço uma anamnese, eu avalio o paciente em si, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero tomar Mounjaro, porque fulano está tomando e eu quero tomar a mesma dose que ele. Eu não ajo assim. Peço os exames, vejo se ele não tem uma contraindicação. E as pessoas não sabem das contraindicações fundamentais. Por exemplo, pessoas que têm diabetes tipo 1, que é diferente, tipo 1 para o tipo 2, ela não pode tomar. Qual que ela não pode tomar? A Mounjaro, principalmente a Mounjaro, não pode tomar. Pessoas que têm diabetes tipo 1, pessoas que têm câncer, pessoas que têm problemas hepáticos, problemas renais crônicos, pessoas que já fazem tratamento cronicamente, não podem tomar ela. Então, aí ela vai na farmácia, aplica porque ela é dose única, é muito mais fácil do que as outras, porque as outras todas têm assim. A Ozempic, por exemplo, você faz tantos cliques por semana. A Mounjaro veio hoje uma caixinha com 4 canetas direcionamente para uma por semana. Então é prático. Você chega, faz a asepsia e clica. Não tem por que você fazer o clique, a quantidade como as outras, né? E a pessoa vai usando assim, sem controle. E aí? Dá um efeito adverso. Tem efeito adverso. Todas elas têm um efeito adverso. É claro que a Mounjaro hoje, ela está assim, revolucionária. Por que ela é revolucionária? Todas elas atuam em um hormônio. E a diferença da Mounjaro é que ela atua nos 2 hormônios, o GIP e o GLP-1. Os 2 aumenta a resistência insulínica, aumenta a saciedade. Você tem aquele efeito, eu não estou com fome, e você diminui o seu efeito gástrico, aquele esvaziamento gástrico. Então você tem aquela sensação de que está sempre cheio. Então você esquece de comer. Ele atua também no sistema nervoso central, onde faz aquela mensagem, opa, eu estou com fome, você se esquece. Então o paciente acaba ficando o dia inteiro sem comer. Ele desliga. Desliga. Isso é bom, ficar o dia inteiro sem comer? Nossa. Não é bom. Então é importante as pessoas terem consciência que independente da medicação que esteja tomando, ela tem que fazer um acompanhamento e necessita fazer uma suplementação. A suplementação vai fazer com que os efeitos adversos das medicações a pessoa tenha. Eu pego muito paciente com falta de vitaminas, por uso das próprias canetinhas. A pessoa não come e a alimentação é essencial para o corpo, para ter vitalidade, para ter energia, entendeu? Então não é receita de bolo. Não é receita. E as pessoas estão agindo assim. Tanto que o Ministério da Saúde, hoje, ele fez uma normativa da retenção da receita. Por quê? Para que, pelo menos, obrigar o paciente a consultar um especialista, um médico, para que prescreva essa medicação. Que não fique, vou na farmácia e compro como se fosse um dipirona, entendeu? E paciente, por exemplo, a vantagem da Mounjaro hoje em relação às outras medicações é que ela tem menos efeitos de hipoglicemia. Pode acontecer, né, um paciente que já tenha diabetes, fazer o uso de alguma dessas medicações e ter um efeito hipoglicêmico, que é perigoso. A pessoa pode estar em coma com uma hipoglicemia. Agora já imagina, o paciente já é diabético, toma medicação via oral e toma uma canetinha, faz o uso de uma canetinha dessas, sem indicação, sem orientação. Então,
é uma alerta para as pessoas que elas realmente precisam de uma indicação clínica. Procura um médico para que ele faça esse manejo dessa medicação de uma forma correta. Não vá por orientação de TikTok, de gente que está na internet aí e que não sabe o quão é perigoso você manejar essas canetinhas. A perda de peso ela tem que ser feita de uma forma com orientação, com segmento e com um protocolo personalizado. Às vezes você tem que agregar, né, a medicações. Mas a Mounjaro ela veio, ela está fazendo as pessoas perder muito peso. Realmente, a média de peso hoje com o uso da Mounjaro está em torno de 5 a 15% do peso corporal da pessoa. E a vantagem é que ela, além de tudo, ela faz a pessoa perder a massa gorda e não perde massa muscular. Ao contrário das outras que fazem você fazer o que você acabou de falar, fica aquele aspecto murcho, né? Até com aspecto de doença, né? E a Mounjaro ela já é diferente. A pessoa faz perder peso e ela ganha massa muscular, que isso é bom, né? Só que tudo tem que ser controlado, tem que ser com orientação. O que eu aconselho para as pessoas é não irem na farmácia pegar porque alguém indicou. Faça seu exame, vê se não tem nenhuma contraindicação, consulte um médico que ele vai estar orientando, ele vai estar passando certinho com a dose correta. Se tiver que fazer uma suplementação, faça, para que você faça uma perda de peso. É que elimina seu peso, não é perda, porque esse perda você pode achar, né? Que ele elimina o peso de uma forma saudável. E não tenha em mente, eu preciso eliminar esse peso em um mês. Não, faz uma programação, uma perda de peso a partir de 3 meses, entendeu? Uma coisa assim, 5 quilos por mês é uma perda satisfatória. Mas o que a gente não pode é perder esses 5 quilos e no outro mês ganhar 10. Que é muito o que acontece, sem segmento, né? Porque quando a pessoa perde peso, ela tem que ter ideia que ela precisa fazer uma reeducação, manter essa reeducação alimentar, um exercício físico, porque o seu corpo precisa disso. Você está perdendo e está ganhando massa, você tem que hipertrofiar essa massa. Então, esse acompanhamento que nós fazemos não é só a prescrição da medicação. Como eu falei, a prescrição hoje você consegue, né, a medicação. O importante é saber o manejo de uma contraindicação, saber o manejo se tiver uma alergia ou uma outra situação de efeitos adversos e a pessoa eliminar o peso de uma forma saudável. Ter saúde nessa perda de peso, porque é importante manter a saúde. Ter as vitaminas repostas e você eliminar e continuar mantendo. Essa manutenção que é importante. O que eu percebo que pode acontecer nessa era do Mounjaro é o que aconteceu na Ozempic. Todo mundo É uma onda. Quando a Ozempic era a canetinha do momento, todo mundo perdia peso. E o que aconteceu depois? Ganhou-se tudo novamente, porque essas pessoas simplesmente aplicavam, mas não faziam uma reeducação, não faziam exercício e achavam que fazem milagre. Nenhuma delas faz milagre. Todas elas fazem a perder peso. Uma faz perder peso 5%, a outra faz 10%, uma tem efeitos menor que a outra. E também depende de acordo com o paciente. Você pode tomar o Ozempic e não sentir nada. E eu posso tomar o Ozempic e já sentir tudo. Cada pessoa é individual. Mas, e aí, como que vai ser o nosso pós? Como que vai ser depois que você sair desse processo? Eu parei de tomar canetinha. Quanto tempo eu vou tomar? Eu vou tomar a vida inteira? Eu vou continuar tomando ela por quanto tempo? Isso que a gente tem que ter esse manejo de cuidado. Então, o que a gente tem que eu estou orientando para os pacientes quer fazer? Vamos fazer, vamos acompanhar, entendeu? Porque hoje tem medicações via oral que a gente faz o manejo associando, porque tem pessoas que mesmo com o uso da Mounjaro, que é a canetinha do momento, não tem a perda de peso satisfatória como tem na indicação. Ainda você precisa fazer associação. E qual só é a associação? Qual medicação que você pode associar? Eu tomo uma medicação, por exemplo, quais as medicações que não podem ter interação medicamentosa com essa medicação? Então, é um cuidado específico. A medicação via oral que a senhora fala? Via oral. Tem medicações via orais que são de interação medicamentosa que a gente não pode fazer interação, tomar junto. E agora, tem medicações que eu associo, entendeu? Então, cada paciente que eu trato é individual e personalizado. Então, precisa de um acompanhamento. Eu sempre falo, gente, não é só chegar e dar a medicação.
Eu tenho paciente que chega, eu vim aqui para tomar Monjaro. Não é assim. Eu não prescrevo a Monjaro assim, dessa forma. Eu quero conhecer o seu metabolismo, eu quero conhecer o seu corpo, deixa eu ver os seus exames. Depois disso, a gente conversa sobre a Monjaro. Se ele realmente perceber essa confiança que eu estou pensando na saúde dele, ele volta. Se ele não quiser, ele, é claro, ele pode ir embora e não voltar mais, porque ele vai conseguir na farmácia, às vezes até sem receita. Mas e aí? Como que vai ficar a saúde? Então, isso que eu fiquei curiosa, doutora. Como que está essa questão da comercialização das canetinhas? Está desregrado? As pessoas conseguem comprar facilmente? Olha, as outras canetinhas, realmente, você consegue comprar ela, comprava, né, sem a receita. Por essa onda que todo mundo estava comprando ela e tendo muitos efeitos, hoje criou-se que pelo menos a receita tem que ser em 2 vias. 2 vias hoje não é necessariamente aquela controlada, mas que tenha 2 vias, que a Anvisa exigiu que tenha sido assim. Só que nesse primeiro semestre, esse primeiro mês, que vai dar em torno de 60 dias após a comercialização e a liberação da Monjaro, as pessoas estão fazendo a reserva pelo site, comprando sem receita, mas depois, na hora de pegar a medicação, vai estar com a receita. Ela precisa só de um CRM médico. Agora, o que me preocupou foi exatamente isso. Ela só precisa de um CRM. Pois é. Vai na internet, consegue um CRM? Consegue, mas e a receita? Tem gente comprando sem, isso a gente sabe. Qual que é a mais cara delas? A mais cara delas é a Monjaro. Quanto? Hoje ela está 1.740 na farmácia, de 2 miligramas, 2,5 miligrama, né? Tá com o desconto do farmacêutico, hoje as pessoas vão conseguir comprá-la por 1.400. E aí é uma caixa que vem com as canetinhas. Que vem com 4 canetas, usada uma por semana. E aí o paciente aplica ela, o período dela é semanal? É semanal, você compra ela por mês, né? As 4 canetinhas por semana. E aí você faz a administração nos mesmos locais onde nós fazemos para a insulina, que sempre vai ser na região do braço, antebraço, na região ali periumbilical e região da coxa, né? Que são regiões onde tem um tecido mais subcutâneo, né? Então é fácil a aplicação. Em relação às outras, a Monjaro hoje é da mais facilidade de aplicação. Porque, por exemplo, a Ozempic. Tem pacientes que precisam de 40 cliques, tem paciente que já vai para 60 cliques. E não é a mesma coisa, porque são composições diferentes. A semaglutida, hoje, a Ozempic, é a mesma que a Engov, assim, se a gente for comparar. E existe a semaglutida via oral, que é a mesma fórmula da Ozempic. E é muito boa também. Eu faço a prescrição, né, dessas medicações. E o preço é mais em conta? Bem mais em conta. Tem medicações que é a semaglutida, que é a fórmula da Ozempic via oral, que é a Rybelsus. Medicação excelente para perda de peso. Ela vem em miligramas, 3, 7 e 14. Você faz o uso mensal do início de 3, depois sobe e vai subindo. Você vai comprar hoje por em torno de, dependendo da farmácia, R$450. Ela é para perda de peso. Então, tem medicações que você pode associar. A Monjaro, eu já estou sabendo, porque eu tenho um distribuidor, né, que eu conversei muito com ele, vai vir a Monjaro em fórmulas de ampola, que é para o manejo via ambulatorial. Muitos médicos estão fazendo, inclusive, eu faço em ambulatório e em consultório, a aplicação da fórmula da tizepatida em ambulatório. Tem pacientes que, por mais que tenha a Monjaro na farmácia, ele prefere esse acompanhamento, porque ele sabe do cuidado que ele vai ter com o seu corpo. Então, ele prefere ir ao meu ambulatório, eu aplico a medicação nele em ambulatório, semanalmente, e eu vou aumentando as doses caso necessário. Eu percebo que ele deu uma diminuída na perda de peso, eu posso aumentar, eu tenho essa opção de aumentar. Quando você comprar a caixinha, você está comprando doses para 4 semanas. Vai ter aquela dose para 4 semanas. Não está um efeito bom, você vai ter que continuar naquela dose até você terminar o tratamento. E eu tenho já essa facilidade de administração dela, aumentando semanalmente, né, essa dose. Então, esse acompanhamento eu faço no meu consultório. Doutora, eu acompanhei bastante algumas pessoas que passaram pela bariátrica. E aí, todas elas me falam do efeito psicológico que a bariátrica
Causa. As canetinhas, ela também tem algum efeito nesse aspecto, porque nós passamos por uma situação muito delicada diante das redes sociais e inteligência artificial, que é a questão da autoimagem, né? As pessoas, não existe, aí vem outra pergunta também, não existe uma pessoa que está com um peso acima que é saudável? Por exemplo, não existe pessoa gorda saudável? Olha, se nós pensarmos assim, em exames laboratoriais, sim, tem pessoas que têm uma autoestima boa, né? Eu costumo dizer que você estar bem com o seu corpo é você aceitar o seu corpo. A questão do peso, a gente não pode colocar ele como padrão, né? A gente tenta se inspirar o YouTube, nas pessoas da internet, e eu acho que isso não é o ideal. Tem pessoas que ela tem um índice corpóreo diferente da outra, e isso não relaciona, temos que relacionar, como eu posso explicar, osso. A gente tem que ver que tem pessoas que têm ossos largos, ela não pode ser mais magra. Tem pessoa que tem uma estrutura corporal onde ela tem que ser um pouquinho mais cheinha. E tem pessoas que ela tem uma condição de ter um peso menor. Então eu avalio o seguinte: quando a pessoa ela está acima do peso, ela tem que também saber como que está o interior dela. Ela se aceitar como ela é. Mas eu estou sobrepeso. O que é considerado sobrepeso? Um índice corpóreo acima de 27. O que a gente avalia? A altura vezes, a gente pega a altura, né, dividido para saber como que está o índice corpóreo. Então, o que você está além do seu peso normal. Tem pessoas que estão além do seu peso normal, não tem comorbidade, não tem patologias associadas e os seus exames é perfeito, melhor do que uma pessoa bem magra. Essa pessoa, e se ela se aceita e ela tem disposição, tá bem, não vejo motivo também dela ficar querendo esse padrão, todo mundo magro. É claro, não vamos pensar também numa pessoa que está ali com índice corpóreo de 130 quilos, né? Eu acho que não tem que exagerar, a gente colocar um padrão de todo mundo, né? Avalia cada pessoa por si, entendeu? Cada pessoa no seu individual. Às vezes a pessoa está um pouquinho sobrepeso, mas ela não tem comorbidade, não tem patologias associadas, seus exames laboratoriais são bons, ela tem uma disposição e ela está bem consigo mesmo, seu mental está bem, ela não precisa ficar buscando o padrão que está a maioria. A maioria não é igual a gente, né? Lembra que a nossa mãe falava assim, mas eu não sou igual, você não é igual a todo mundo, né? Então a gente tem que ter nosso eu também, né? Nosso individual. Então, porque eu percebo assim que as pessoas, pelo menos nas redes sociais, com esse boom de tantos profissionais também nas redes sociais, há uma certa pressão para que todo mundo seja malhado, sarado e faça, né, academia. Inclusive, até eu que sou uma pessoa mais magra, já recebi algumas brincadeiras, assim, de ficar forte, de tomar hormônio, entendeu? Tipo, a pessoa se incomoda porque o meu estilo é slim. E aí eu penso nas pessoas que têm esse osso mais largo, que tem essa estética mais cheia. O que essas pessoas passam, né? E aí acaba que às vezes vê tanto falar de canetinha, porque pensa que é fácil, é fácil comprar uma canetinha, vou emagrecer para poder ser aceito, porque às vezes a pessoa olha, é gorda, é doente, é preguiçoso, mas às vezes não é, a pessoa faz exercício. Nossa, eu conheço pessoas que estão sobrepeso, assim, que eu creio uns 10 quilos acima do seu peso normal, e que têm disposição, que fazem exercícios, que estão super bem. Não tô falando para as pessoas que elas não precisam estar mais magro, mas assim, eu acho que as pessoas têm que se aceitar, não colocar um padrão. Como você mesmo falou, eu tenho esse padrão mais magro, mas e aí? Você vai querer seguir um padrão de uma pessoa, por exemplo, a Virgínia, que tem uma estrutura corporal, que tem tudo. Não, é diferente. Eu acho que nós temos que nos aceitarmos, entendeu? E ter aquela questão cabeça, porque se você começa a colocar esses padrões na sua cabeça, você começa a entrar numa depressão e até automutilação. Eu já vi muitas pessoas se automutilarem por quê? Porque todo mundo me chama que eu tô gordinha ou que eu estou muito magra, né? Esse padrão que as pessoas que querem adotar para você. A gente tem que adotar aquilo que tá bem. Se eu tô bem comigo, se eu me olho no espelho e gosto do que eu tô vendo, e isso não está me tirando a minha rotina, eu acho que não precisa ficar voltada por padrão que os outros querem para você. Entendeu? É claro que a gente tem que pensar na saúde,
Porque obesidade é doença. Obesidade, nós estamos falando de pessoas acima de 100 quilos, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que não querem, eu falo, olha, eu fiz aqui o seu cálculo de IMC, segundo a bioimpedância, você precisa ter 70 quilos. Eu olho para o paciente, osso largo, paciente já com uma estrutura corpórea grande. Eu vou pedir para ir lá, fala 70 quilos. Ele sabe que 70 quilos ele vai ficar com um aspecto de doente, ele fica com uma aparência não boa. Ele mesmo fala para mim, doutor, eu não quero ter esse peso de 70. Eu me sinto bem com 85 quilos e ele está com 100. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que ele fique num peso ideal para o seu corpo e até para ele mesmo. Ainda aqui está falando que ele tem que estar com 75, mas ele se sente bem com 85, porque ele esconde um pouco o osso, ele tem um aspecto, né, não velho, porque até pessoas muito altas ou muito osso largo, se ele fica muito magro, ele fica com até um aspecto envelhecido, porque às vezes a pele fica murcha, né? Então, todo esse cuidado é importante. E a canetinha tem efeito psicológico? Só para a gente fechar? Não tem efeito psicológico. Mas a pessoa, se ela não tiver a cabeça controlada, ela pode achar que a canetinha vai fazer com que ela perda o peso que ela espera e ela não perde. Aí ela pode ter uma frustração, porque às vezes a medicação não vai fazer o efeito sozinho. Então, por isso que às vezes a pessoa fica com essas coisas na cabeça, porque eu vou tomar um Ozempic, eu vou perder o peso que eu quero. E às vezes ela não vai fazer um efeito tão bom, completo, por quê? Só está fazendo a canetinha. Ela não vai fazer um efeito sozinha. Ela não vai se ela não fizer uma reeducação, não vai se ela não fizer um exercício físico. Qualquer medicação, ela tem um efeito 25%. Aí vem uma boa reeducação e exercício físico. 50, 25, mais 25, 100%. As pessoas querem tomar medicação, continuar na sua rotina, não tá fazendo uma dieta, não fazendo uma reeducação, não fazendo exercício e quer perder peso. Aí não tem jeito. Certo. E olha, gente, obrigada, doutora. Obrigada. Para você que ficou com a gente, obrigada pela sua audiência. Segue aí a doutora Elisângela nas redes sociais, que lá ela vai produzir conteúdo, ela tem conteúdo para te orientar e também tem contato dela lá, para você seguir um bom profissional, porque aqui a gente só traz os excelentes, viu? E fica com Deus e até o próximo episódio, hein? Tchau!